Podcast. Começando o podcast mão número 170, seu informativo semanal do Esporte Clube Corinthians Paulista, com quem entende do Corinthians, com quem é Corinthians, com quem é líder do Campeonato Brasileiro e com quem está na próxima fase da Sul-Americana. Uma classificação para alguns tranquila, para alguns no sufoco, e eu já quero logo chamar o Vitor Guedes para dar a opinião dele, se foi uma classificação tranquila para quem vê o resultado, né, Vitão? 2-0, gol do Pedrinho no final, abraçando a torcida, que festa do Corinthians em Itaquera. Mas para quem viu o jogo, teve um momento ali que tava 1-0, Patriotas indo para cima, 1-1, levava para pênaltis, teve corintiano que ficou pé da vida, principalmente com Casim, Cleiton, essas coisas que estão vestindo a camisa do Corinthians. Enfim, quero a tua opinião. Um abração, e é um prazer sempre ouvi-lo, Vitor Guedes. Você viu que eu tô animado hoje, né? Porque o Corinthians deixa todo mundo animado, Vitão. Eu não sei se você tá... Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, apoiadores, colegas de podcast, irmão. Eu não sei se o ânimo todo seu aí tem a ver com Corinthians, classificação, ou com as suas musas do Twitter aí que ficam atrás de você, pedindo pra você. Mas enfim, como eu detesto polêmica, né? Vamos falar do jogo. Mas vamos lá, para falar do jogo, eu sempre que palpito 1-0, sou um cara econômico, né? Não, eu só quero falar aqui, Vitor Guedes, falar de musa do Twitter sem citar Andrea Mantovani é um pecado. Então um beijo para Andrea Mantovani, que é a musa de Vitor Guedes no Twitter, e nossa apoiadora. É nossa apoiadora, eu tenho muito carinho por Andrea Mantovani, que é a pessoa que todas as minhas matérias aqui no Timão Universitário, no Agora, na televisão, tá sempre dando RT nas minhas matérias, divulgando meu trabalho, sempre com respeito e carinho. Um grande beijo para a Andrea Mantovani, que é uma ouvinte, não conheço pessoalmente, mas tem grande carinho por nosso trabalho. E eu tenho um pouco de ciúmes, que ela é muito puxa-saco do Maércio também, né? O Maércio vive brigando e tal. Inclusive, eu acho que o Maércio vai participar hoje por áudio. Tenho certeza, como ele faz sempre, vai mandar um abraço para a Andréia. Enfim, mas todos os ouvintes e ouvintes são bem-vindas aqui no podcast. Irmão, sobre o jogo, Marco Belo. Sim. Eu falei que daria 1-0, sempre dou 1-0, dei 3-0. Mas foi um jogo mais ou menos como... O que eu achei do jogo foi a classificação 2-0 ok, foi como eu imaginava, uma atuação protocolar, mesmo quem jogou se poupou pro jogo do Flamengo, com aquela pouca disposição, tal, um jogo tranquilo, mas lembrou muito o jogo contra o Inter de Porto Alegre. Aliás, contra o Inter de Porto Alegre, o Corinthians teve um início até melhor, que pressionou, fez 1-0 com o Jô na época e tal, e depois o jogo ganha ali, sossegado, uma bola vadia, bateu num Fagner, 1-1, quando foi eliminado. Calma aí, uma bola vadia, cara, isso é bonito, vadia. Isso é muito Nelson Rodriguiano, cara. Uma bola... Você não curte o termo vadia, né? Mas enfim, uma bola vadia podia botar tudo a perder, como botou na Copa do Brasil contra o Inter. E o jogo ontem, do jeito que se desenhou, tava assim, jogo tranquilo, 1-0, mas qualquer escanteio, qualquer falta ali poderia dar chabu. E no segundo tempo, o Patriotas não tinha nada que perder, veio pra cima, teve um escanteio que a bola teve uma cabeçada, enfim. Não causou frisson, não foi uma pressão como o Cruzeiro fez contra o Corinthians no segundo tempo em Itaquera, ou o Grêmio lá em Porto Alegre, mas o Corinthians flertou com os pênaltis, com a eliminação, porque 1-0, né, não matou o jogo. Até o Pedrinho, que entrou e foi ovacionado pela massa, matar o jogo. Eu achei que o Carille acertou na escalação, acho que era uma classificação tranquila, e acertou em deixar o Jô no banco, que precisou entrar, assim, se precisasse colocar, como no finalzinho ali para garantir, ele colocou, administrou bem a classificação, uma classificação tranquila, e agora esperar se vem Racing ou Independente Medellín, tem um mês até lá. Eu acho que se o Corinthians tiver a vantagem que tem hoje, ou até ampliar, dá para jogar com o time para ganhar as duas. Se diminuir ou tiver complicado no Brasileiro, põe um time mesclado lá contra o Racing ou Medellín. Eu acho que o Corinthians administrou bem, assim, não tenho nada que me queixar. Agora, Casim, Cleiton, que você citou, são jogadores que não têm condição nenhuma, né? Enfim, eu acho que o Cleiton é mais má vontade do que condição técnica. Ele mostrou alguma condição no Figueirense, mas o jogador sem personalidade. Eu acho estranho, né? Que ele fazia muito gol no Figueirense, né, cara? O jogador é meio que o Eric do Goiás quando veio pro Palmeiras, parece um jogador sem personalidade, né? Quando chegou no Atlético Mineiro, cuja pressão é maior que o Figueirense, mas menor que do Corinthians, já não jogou.
Enfim, é um jogador que parece que sente camisa de time grande, isso acontece, né? E o Casim não, o Casim é um jogador que tem 30 e poucos anos e não jogou, não fez gol em lugar nenhum que passou, nenhum time, quer dizer, não é o Corinthians, ele tem carisma, dá entrevista, é engraçado, ele podia trabalhar no Zorra Total, ou enfim, ou trabalhar ali no Tour da Arena do Corinthians, porque ele é um cara Aliás, Vitão, sobre que isso, tem eu tava cara. conversando com o Gustavo Zupac ontem depois do jogo. O Casim e o Ah, Cleiton, os dois foram duas bosta no jogo. pois. O Casim foi aplaudido na saída e o Cleiton vaiado por todo o estádio. Porra, o Por Cleiton isso. podia começar a imitar alguém na entrevista coletiva, fazer umas É, piadas, né? Porra, essa é a é, diferença dos dois. O Casim é gente é, boa, é a única diferença dos dois. é exatamente isso. Gente bobo, ele tem carisma, é o gringo da favela, chamou São Paulo de Bambi, quer dizer, ele sabe assim, eu não jogo nada, né? Então, assim, ele sabe lidar com a torcida. Mas assim, o futebol dele é muito fraco, enfim. E o Pedrinho, né, foi a boa nova, né? Mais uma vez entrou com aquele que você falou, não tá pronto para jogar os 90, mas quando jogou, antes dele botar a pilha no jogo, a torcida já bota a pilha porque quer ver ele, muda o astral do campo, o astral dele, e foi um golaço, né? E o Carille é Enfim, inteligente, né? Porque praticamente todos os jogos em que a torcida pediu, ele colocou. Porque ele joga a massa a favor, né? Em vez de ficar jogando a massa contra. sim, e era um jogo que, assim, era um jogo para ele, né? Não fez nada fora da curva, assim. Então, eu acho que o cara acertou sim. Eu acho que a torcida do Corinthians está muito mal acostumada, né? Eu estava discutindo esses dias com o Caju, eu não vou citar o nome oficial dele, mas você deve conhecer quem eu tô falando. O Sim, já Caju, ouvi que falar. é um completo desequilibrado, né? Mas enfim, Corintiano. ele fala que eu sou ex-Cristiano Atividade, que eu sou muito light, ele é meio radical, né? Enfim, e ele ficou bravo que eu escrevi uma coluna no Agora em que eu disse textualmente, aliás, acho que eu falei aqui também, mas lá ele leu lá, estava textual dizendo que é muita afronhice, é um absurdo o estardalhaço que fizeram com 2 empates, que chamaram de tropeço com o Temayu, e eu minimizei isso, disse um time que tem 200 jogos sem perder, tropeço, 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 foi o Atlético Paranaense em casa, porque o Avaí, que tá mal no rebaixamento, foi fora de casa, e o Grêmio, que o persegue, perdeu na sua casa, quer dizer, o Flamengo que vem em seguida foi 0-0 contra o Avaí lá, quer dizer, num campeonato que você está disputando com o Grêmio, com o Flamengo teve o mesmo resultado que o Corinthians e o Grêmio perdeu em casa, quer dizer, não é um adversário que esses pontos vai fazer diferença. E eu acho muita máscara achar que 6 pontos é pouca coisa, tal. E ele estava indignado, porque o empate ele já queria bater todo mundo, tinha todo mundo do time, ninguém presta, então falta equilíbrio. E ontem num jogo, claramente, o Corinthians sabia que ia se classificar. Aí a vontade é outra, a pulsação é outra, né? Olha a diferença de concentração, de estado anímico e de concentração do Corinthians contra o Palmeiras e contra o Patriotas. Claro. E eu acho que contra o Flamengo pode até não ganhar o jogo, mas é favoritaço, porque o Corinthians está jogando muito mais que o Flamengo. O Flamengo tá uma crise com o técnico, com o time, joga em casa, ingressos esgotados, e ainda que perca o jogo, o empate, a vontade, a concentração é outra, né? No duelo, enfim. Mas o jogo de ontem cumpriu seu papel. Eu achei que a torcida foi muito bem. Eu achava que era um jogo para menos de 30 mil, né? Deu mais de 30 mil de novo, né? Perto de 35 mil. 34 e alguma coisa. Enfim, ontem eu não fui em Itaquera, eu vi o jogo de casa, porque eu também tinha que fazer a coluna dos outros jogos da rodada dos times paulistas, eu dei uma zapiada, mas eu esperava um público até um pouco menor. E o Corinthians está de parabéns pela classificação. Eu acho que é muito cedo para abrir mão da Sul-Americana, porque não sabe o que vai acontecer agora. Eu tenho convicção absoluta que daqui a um mês, o Corinthians estiver muito encaminhado o título do brasileiro e como está longe ainda da Sul-Americana, vai jogar tudo no brasileiro, como o Tite fez em 2015 e botou o time em reserva na Vila Belmiro e tomou um pau do Santos, que é o fora, que era um rival. Se fez isso com um rival e o Carille tem um jeito de trabalhar muito parecido com o do Tite, eu acho que vai pro... Agora sim, ontem tinha classificado, daqui a um mês o que acontece, de repente a vantagem está em 12, 13 pontos, dá para ganhar as duas, tentar ganhar as duas. Enfim, Deve eu ser era contra o contra. Racing, né? A gente tá gravando essa partida, tá gravando esse podcast. Não aconteceu a partida ainda entre Racing e Independente de Medellín, mas o Racing ganhou 3-1 na partida de ida. 3-1 em casa. Quer dizer, 2-0 é um jogo que tá aberto com favoritismo do Racing, mas mesmo que for Medellín, eu acho que é um confronto do mesmo nível de dificuldade, né? O que é a vantagem do Racing é que é o voo de 1h30 para Buenos Aires, mas assim, o efeito visitante, campo, torcida, camisa, enfim, eu acho que são rivais parecidos, né? O Racing tem tradição, mas não é o Boca, mas é um time que enfim,
tem tradição na Argentina, é um dos quatro grandes. Depois daquele jogo contra o Grêmio, eu não duvido de nada desse time do Corinthians. Pode jogar com Racing, com Boca, estádio contrário. Palmeiras também, o estádio do Palmeiras lotado também. Mas aí no Grêmio e no Palmeiras era uma concentração absoluta de prioridade total. Minha dúvida é como o Corinthians vai se comportar daqui a um mês na Sul-Americana. Mas ontem, eu vi alguns corintianos falarem, né? É bom que... Primeiro que assim, eu desconfio de torcedor que torce pro time perder. É bom cair fora e ficar concentrado. Enfim, é óbvio que você minimiza a importância de um torneio em relação ao outro, prioriza. Agora, torcer pro time perder... Ou é bom, isso é coisa de gente louca, assim. Eu acho que não é nem o torneio, Vitão. Não é, o Corinthians não dá bola, os jogadores não dão bola pra Sul-Americana, entram desconcentrados. É que você vai jogar com um time chamado Patriotas, que é o 8º colocado do Campeonato Colombiano. É diferente de você entrar na próxima fase da Sul-Americana contra o Racing, na Argentina. Então, eu acho que não é nem o torneio, entendeu? Não tem jogador no mundo que vai entrar contra o Racing na Argentina desconcentrado. Por isso que eu acho que a partir da próxima fase o Corinthians vai começar a jogar mais na Sul-Americana. E se você estudou, se você estudou não, se o torcedor apoiador do podcast de Irmão Ouvinte deu uma estudada na tabela sul-americana, tem uma curiosidade, né? Os brasileiros estão todos avançando, exceção feita ao São Paulo, que conseguiu perder para o Defensa e Justiça, e para o Cruzeiro, que perdeu para o Nacional do Paraguai, ambos na primeira rodada ali, né, do Equador. O Cruzeiro foi Nacional do Equador ou do Paraguai? Enfim, Cruzeiro e São Paulo caíram fora. O resto não, avançaram, todos os brasileiros avançaram na Sul-Americana. Chapecoense vai jogar com o Flamengo, enfim, Ponte Preta avançou, Fluminense avançou, e estão todos do outro lado da chave. Ou seja, o Corinthians agora que vai disputar 16º avos da Copa do Brasil, da Sul-Americana contra a Racing ou Medellín, avançaria até a final sempre com confrontos internacionais, que todos os brasileiros estão do outro lado da chave. Há uma possibilidade até de Fla-Flu nas quartas de final, se o Flu passar pela Chape, se o Flamengo passar pela Chapecoense, e o Fluminense por Bolívar ou LDU, enfim. Estão todos lá de lá, Flamengo, Fluminense, Ponte Preta, tem mais time que eu estou esquecendo, Chapecoense, estão tudo do outro lado da chave. Então, do Racing ou Medellín para frente, até a decisão, o Corinthians faria apenas confrontos internacionais. E que sempre decidindo fora de casa. Isso eu já não sabia. Não é sorteio? Não, porque o Corinthians... Tá definido, porque o Corinthians foi o último sorteado. Então foi o 18, se eu não me engano. Número 18, mas enfim, tá lá embaixo. Então esse confronto contra o Patriotas foi o único que o Corinthians decidiu em casa. Todos os outros vai decidir fora, inclusive na próxima contra a Racing ou Independente Medellín. Já tá certo isso. Eu não tinha essa informação. Preciso ler mais o meu timão, ver mais você na transmissão. Deixa eu chamar o Vessone para esse papo, Vitão, porque a gente já falou bastante a respeito desse jogo contra o Patriotas. O Vessone, o Telec e o Maércio Ramos vão entrar nesse papo, os 3 outros integrantes do podcast Timão, como você gosta de dizer. E o Vessone tá chegando para falar sobre o jogo de ontem. O que ele achou da partida contra o Patriotas? Fala, Vessa! Alô, galera do podcast Timão, um grande abraço a todos. Hoje, gravando aqui para vocês, não posso participar ao vivo, para falar dessa classificação esperada do Corinthians, né, contra o Patriotas, mas uma classificação que eu acho que veio até mais pela fragilidade do adversário, mas tenho certeza, do que dos próprios méritos do Corinthians nos 2 jogos, assim. Eu achei que foram 2 jogos bem ruins do Corinthians, de uma maneira geral. O time não jogou nada bem lá, achou aquele gol no finalzinho. E aí aquele gol realmente deu muita tranquilidade para a volta até, né? Porque fez o gol fora, garantiu ali qualquer probleminha de tomar um gol em casa, não perdeu o jogo. E aí trouxe o resultado para a Arena, diante de quase 35 mil pessoas. E realmente a ausência de alguns titulares pesou muito, assim, né? O time é um com os titulares e é outro quando tem 5, 6, 7 reservas. Isso ficou muito claro ontem. A dificuldade que o Casim, que o Cleiton, o próprio Giovani um pouco menos, mas o próprio Giovani, enfim, eles têm aí para poder desenvolver seu futebol. É o Príncipe também, que eu estava esquecendo. Então é uma diferença muito grande. Ao contrário de outros elencos, por exemplo, como do Palmeiras e do Flamengo, que a distância entre os jogadores não é tão grande assim.
Você imagina o William, o Keno, o Roger Guedes, eles são muito parecidos, entendeu? Não são nenhum suprassumo, mas também não são ruins. Então você mantém ali mais ou menos o mesmo nível. Diferente do Corinthians, assim, Fagner ou Léo Príncipe? Você tá falando do titular da seleção, do reserva da seleção brasileira, praticamente na Copa do Mundo, de um reserva, de um menino que ainda tem muito a aprender e que claramente tem ali uma limitação técnica, isso é evidente. Desculpe. Aí você tá falando de Clayton, ou mesmo o Romero, que com todos os defeitos é um jogador com muito mais confiança para jogar, que faz as jogadas, que acerta os passes, e o Clayton ali parecia com medo da partida, muito se desfazendo da bola, errando muitos passes. A mesma coisa, o Giovani, quando sai do lado, que é ali uma especialidade um pouco maior dele, foi pro meio no lugar de Rodriguinho ou Jadson. Não tem a mínima comparação. E Casim e Jô da mesma forma, né? Tanto que o Jô não precisou nem de 2 minutos, nem de 5 minutos em campo e já fez a jogada do segundo gol. É uma diferença abissal, assim, entre os dois por tudo, assim. Você vê a diferença de... não só de técnica, mas até de dedicação para marcação, ao time. É muito grande mesmo. Então há essa distância realmente muito grande entre titulares e reservas. Isso complica, né? É por isso que para mim, eu mantenho o que eu digo. O título brasileiro, ele está condicionado à diretoria do Corinthians. Se a diretoria perder 2, 3 titulares, para mim a tendência é claramente a cair de produção muito, diminuir a distância para 0 e aí depois ser ultrapassado e acabou o título. Se mantiver todo mundo, vai brigar até o final, vai estar com pontuação boa. Eu acho que de verdade passa muito pela diretoria a chance de título no Brasileirão. E agora contra o Flamengo voltam alguns, né? Só vai ficar de fora realmente o Jadson e o Pablo. E a tendência é que Romero, Rodriguinho, Fagner todos joguem. O Romero fez até o exame, não constatou nenhuma contratura ou lesão, mas ele vai estar em observação dos médicos, vai treinar, não sentindo nada, como é o esperado, ele vai para o jogo. Mas ele ainda está sob olhares aí dos médicos das dores que ele sentiu na coxa esquerda. Então, bem, é isso aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima aí. Abração. Pois é, quem falou sobre os jogadores do Corinthians que entraram em campo na partida contra o Patriota, gostou bastante, parece, da atuação do Casim, principalmente, é o nosso querido Teleco, que também fala aqui no Podcast Mão. Chega mais, Teleco! Olá, amigos do Podcast Mão. Eu gostaria de falar um pouco do aproveitamento dos jogadores que entraram, né, do elenco nesse jogo dessa quarta-feira. A gente tem falado, e a gente já tocou nesse assunto várias vezes, né, que o elenco do Corinthians, os titulares são absolutos porque faltam opções. Infelizmente, a gente está falando aí entre o Léo Príncipe, Casim, Marquinhos, Gabriel e o Clayton nesse jogo, além dos outros desfalques de machucados, né? E a gente pode falar, o Léo Príncipe teve uma partida razoável, nada demais, né? Pelo menos não comprometeu. Eu acho que para um reserva está bom, mas certamente ninguém vai pensar em colocar o Léo no lugar do Fagner. O Marquinhos Gabriel, acho que ele ficou atrás ainda do Giovani Augusto, que é uma surpresa, porque ele fez um par de boas partidas e apesar de um primeiro tempo razoável, no segundo tempo acho que ele errou bastante. Acho que o Marquinhos Gabriel é mais um que não dá para contestar que o Giovani Augusto está melhor. Quem diria? O Clayton, pelo amor de Deus, gente. Assim, eu vi até a entrega do Clayton, até coloquei um lance, né, que ele acompanha o lateral até o fim, fazendo a marcação. Mas, puxa vida, o cara não acerta passe, não acerta chute. Realmente, olha, longe demais da gente poder usar o Clayton como opção, né? E aí a gente fica na dúvida, né? Quem é o verdadeiro Clayton? Aquele Clayton que apareceu no Figueirense, que foi valorizado em 26 milhões pelos direitos econômicos de 100%?
Ou é o Cleiton que apareceu no Atlético Mineiro e agora está se mostrando no Corinthians? Mais um aproveitou mal demais a chance. Casim, então, nem se fale, né? Casim, ótimo assessor de imprensa, simpaticíssimo, cara legal pra caramba. É aquele cara que você gostaria de convidar para um churrasco, mas não para jogar bola. Assim fica difícil demais. E aí abre espaço para quê? Pra gente falar do Pedrinho, que entrou, categoria ele tem, acho que falta um pouco de corpo, né? E falta um pouco definir bem qual será a função do Pedrinho em campo, né? Não é todo jogo que ele pode entrar. No último jogo contra o Fluminense ele não foi tão bem assim, não era bem um jogo para ele também. Mas aí não pode ter um jogo para ele ou não ter um jogo para ele, né? Precisa definir a função em campo para o Pedrinho sempre ser valioso para o time, inclusive para não queimar o jogador. E falando em queimar o jogador, né? Muita gente perguntando o Carlinhos continua indo alternando entre sub-20 e profissional, né? Treinos do profissional. Eu imagino, sempre que eu vi o Carlinhos, ele foi muito bem com a bola no pé, faltava um tanto de consciência tática. Vamos ver se é isso que está faltando, porque realmente, né, se você é reserva do Casim, a gente fica preocupado, né? Vamos ver de todo jeito. Quando o Carlinhos entrar no time, que seja para entrar de verdade, né? Entrar e ficar. Porque não adianta também você colocar o Carlinhos por 2 jogos e acabar queimando o jogador. E vocês, o que acham? Pois é, tem essa dúvida sobre o Carlinhos, né, Teleco e Vitor Guedes. Tem muita gente perguntando por que o Carlinhos não é titular, por que o Carlinhos não entra, o Casim é uma merda, o Casim não joga nada, o Carlinhos é melhor que ele. Eu já escrevi sobre isso no meu timão e hoje, de novo, eu escrevi uma coluna a respeito do Carlinhos, porque tem muita gente me perguntando, né, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, enfim, por que Katsu, Fábio Carilli não coloca o Carlinhos? E a explicação não é minha opinião, tá? É a explicação da comissão técnica, que é quem convive com o cara todo dia. O Carlinhos é um cara alto, ele, se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar, a altura do Carlinhos tem 1,95 m de altura, se eu não me engano, mas não tem bom cabeceio. Ontem, por exemplo, uma pessoa do Corinthians, lá na Arena em Itaquera, me falou o seguinte: o único gol de cabeça que eu me lembro do Carlinhos foi na final da Copa São Paulo. Ele não fez outros gols de cabeça, essa pessoa me falou, não sei se é verdade também, enfim, não acompanho os jogos do Carlinhos desde o Sub-13, mas só passar a opinião da comissão técnica, para deixar bem claro que não é a minha opinião, até porque, como eu disse, eu acompanhei poucos jogos do Carlinhos, tá? Ele não tem bom cabeceio, ele precisa melhorar esse quesito. Posicionamento na área. Uma coisa é o cara se posicionar contra zagueiros de 17 anos de idade. Outra coisa é ele se posicionar na área com zagueiros de 100 quilos, de 90 quilos, de 110 quilos, de 2 metros de altura. Ele precisa melhorar o posicionamento na área. Opinião da comissão técnica do Corinthians. O Carlinhos da Copa São Paulo não é o Carlinhos que treina entre os profissionais. Opinião da comissão técnica do Corinthians, estou ressaltando. Então o pessoal está trabalhando ele é muito habilidoso com os pés, e isso sim, 1000 vezes melhor do que o Casim, mas para a função que ele seria designado, que é um atacante igual o Jô, que precisa dividir bola aérea, precisa fazer o pivô, enfim, uma série de coisas que o atacante do Corinthians faz, o Carlinhos ainda precisa melhorar. Por isso, ele está sendo preparado mais para o ano que vem, e é muito difícil que ele seja utilizado esse ano. Agora, por favor, sua opinião, Vitor Guedes. Bom, tudo na vida é equilíbrio e comparação, certo? Tudo que falou do Carlinhos, aí você pergunta para o nosso ouvinte, e o Casim? O Casim sabe cabecear? O Casim sabe se posicionar? O Casim faz algum fundamento bem feito? Enfim, que é a opção ao Carlinhos de reserva de jogo. O Carlinhos, para vir para o Corinthians, ele era profissional do Novo Horizontino, né? Que é um time menor, mas ele já foi profissional. E fazer um gol numa Copa São Paulo é o máximo que o jogador júnior pode fazer quando é júnior. Eu não estou dizendo que ele está pronto. Como o próprio Pedrinho, que a torcida adora e nós estamos elogiando, não está totalmente pronto. Agora, tem entrado bem. Eu acho que o Carlinhos pode até oscilar, falhar num jogo, mas eu acredito que tem potencial para ter chance. Se a opção que você tem é Cleiton e Casim, eu colocaria o Carlinhos. Se ele errar, na pior das hipóteses, ele vai fazer igual a quem está jogando. Mas o problema é
que se queimar o Casim é uma coisa, se queimar o Carlinhos é outra, né? Se ele começar a entrar e não fazer gol e errar... Isso é errar de novo. Isso eu acho uma mentira que se repete várias vezes. A torcida do Corinthians não é a única, que é a maioria das torcidas, mas vamos falar do Corinthians, que o programa chama Podcast Mão. A torcida do Corinthians tem muito mais paciência com o Pedrinho do que tem com o Marquinhos Gabriel. Tem muito mais paciência com o Arana do que teria com o Moisés. Mas tinha com o Jabá? Olha, demorou pra perder a paciência com o Jabá. Demorou. Com Lulinha. Lulinha foi titular um ano do Corinthians. Então, mas titular, não é que ele entrou. Eu acho que um ano é paciência. Paciência, pra mim, o cara entrar, jogar mal 2, 3 jogos, você queimar o jogador. Pra mim, queimar isso. Se você der uma temporada inteira pra pessoa... Léo Príncipe, a torcida tem paciência com o Léo Príncipe quando ele joga? Não, a torcida eu não sei. Eu não tenho porque eu acho que ele não tem futebol. Mas não é falta de paciência. Eu acho que teve. Teve mais do que o Edilson, não teve? Ah, não sei não, viu? Teve, não sei mais não. que o Quando o Edilson. Léo Príncipe entra e pega na bola, os caras chiam antes dele fazer qualquer coisa. Eu tô comparando posição que... Antes dele, o reserva era o Edilson. Com quem você teve mais paciência? Eu acho que com o Léo Príncipe. A questão é confiança. Se você confia, tem um pouco mais de paciência. E outra, a torcida quer ver o Carlinhos, como quer ver o Pedrinho. Não é aquele jogador que o técnico põe e a torcida tem, puta, esse cara de novo. A torcida tá pedindo. Quando você pede uma coisa, você tem mais paciência, né? Enfim, o Casim é idolatrado pela torcida, não joga nada. O Cleiton não joga nada, a torcida odeia. Mas eu tenho certeza que a torcida do Corinthians teria mais... o cara é centroavante, jogou um ano, não fez um gol, cara, não tem paciência que dure. Mas eu acho que demora mais para perder a paciência. E o período é bom para isso, né? Você tá ali na zona do rebaixamento, o time perdendo o clássico, a paciência é menor. Você não perde um jogo há 31 jogos. Você ganhou todos os clássicos da temporada. Você é líder com 8 pontos de vantagem. Você Mas justamente, Vitão... A paciência é maior, né? Mas justamente, nessa fase você não precisa colocar o garoto. Então não, desculpa. Porque quando tá na merda, fala assim, não é o momento de botar o garoto, agora é a hora dos homens, é dificuldade. Agora, na fase... Se não é na hora boa, não é na hora ruim, não é na hora mais ou menos, qualquer hora. No Campeonato Paulista do ano que vem, aumentou o número de inscrições, coloca o Carlinhos para jogar contra o Ituano, contra a Barbarense. Concordo completamente. Se o momento que o time é líder, disparado, invicto, 2 classificações, a torcida tá feliz. Tudo bem, é líder disparado, invicto, entra o Carlinhos e perde um jogo. Você acha que vai ficar bom o lado dele, mesmo continuando líder? Sim, acho que vocês estão... Eu não lembro de um do Corinthians querer a morte de um jogador da base porque jogou mal um jogo e perdeu um jogo. Eu não lembro. Na história. E deixa eu contar uma história só sobre o Carlinhos. Assim, não tô dizendo que o Carlinhos só é o novo Baltazar, o novo Viola, sei lá, que vai ser o maior centroavante da história do Corinthians. O que eu tenho certeza é que o Casim e o Cleiton não serão. Então, e assim, ele não é titular, não vai botar ele para resolver. O titular é o Jô. É para entrar aos 40 do segundo tempo, essa é a primeira opção de reserva. Eu não tô, se clinicamente, fisicamente tiver ok, eu não tenho dúvida que seria a minha opção. Com certeza tem muito torcedor e muito ouvinte do podcast que está concordando com você, Vitão. Eu só estou falando que eu confio na comissão técnica do Corinthians e eu ouvi os argumentos das pessoas que trabalham lá e nos argumentos deles o Carlinhos precisa melhorar muito ainda para começar a brigar por posição. Deixa eu só falar uma coisa, uma história que eu ouvi ontem também lá na Arena Corinthians sobre o Carlinhos, para o pessoal ter uma ideia também, porque todo mundo acha que o jogador é máquina, né? E o Carlinhos deve estar motivadíssimo, o Carlinhos deve estar puto porque não está sendo relacionado. Velho, ele é um moleque de 19 anos de idade que não faz ideia onde ele está ainda. Tá meio avoado ainda. Essa pessoa que me falou, me contou essa história, falou assim, o Carlinhos ele não liga se ele jogar na Arena Corinthians em Itaquera, ou no Terrão lá no Grajaú, ou no Morumbi, ou na Vila Alpina. Pra ele é a mesma coisa, ele quer jogar bola pelada, assim, ele gosta de jogar porque ele gosta de jogar. E ele não tá nem aí se tá sendo relacionado, se não tá sendo relacionado, ele quer jogar, joga do mesmo jeito, e essa pessoa conhece bem a base do Corinthians, tá? Essa pessoa não falou por falar, falou porque tá no dia a dia lá da base do Corinthians. Romarinho fez um gol assim. E falou que o Carlinhos tá com a mesma motivação no time sub-17 e no time profissional. Mas a história não é essa. Essa pessoa me falou o seguinte, que entrou no elevador com o Carlinhos, Vitão, o Carlinhos estava com fone de ouvido assim e tal, de repente o Carlinhos tirou o fone de ouvido
e mandou assim, pô, legal mesmo era quando eu cantava pagode. E colocou o fone de ouvido e, tipo, voltou ao vivo. Pra você ter uma ideia, tipo, é um garoto, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tipo, ele achava legal quando ele cantava pagode. Tipo, ele joga bola porque ele gosta de jogar bola. Ele não pensa, nossa, um dia eu vou jogar na seleção. Né? Ainda não entrou essa ficha na cabeça dele. Por isso também que a comissão técnica tem que fazer um trabalho, porque talvez ele não entenda a responsabilidade que vai ter quando entrar. É uma série de coisas que as pessoas acham que o jogador é uma máquina, e não é. Às vezes precisa desse tempo, sei lá, mas é minha opinião e respeito às opiniões contrárias. Deixa eu chamar o Maércio Ramos, que também quer falar um pouquinho do jogo contra o Patriotas e também sobre a partida importante contra o Flamengo, que a gente vai comentar aqui depois da participação sempre muito animada do Morcegão. Chega mais, Maércio! Belo, Teleco, Vessone, Vitão, meninos, podcast Mão, mais um, dando o ar da graça, porque não dá para um dia como hoje, né, ficar sem falar alguma coisa desse Corinthians que impressiona, que empolga, que é diferente, que é matreiro ao mesmo tempo, que é disciplinado demais, cara, jeito peculiar do técnico que dirige o timão hoje. Impressionante os números da equipe de Parque São Jorge, números de invencibilidade, números de gols, números de gols não sofridos, ou seja, é um ano mágico, pelo menos até aqui, e pelo andar da carruagem será até o final, porque é tudo muito bem planejado. E essa palavra planejamento faltava há muito tempo. E olha que por linhas tortas, porque não era Fábio Carille o nome. A gente já debateu isso, já falou isso e vamos continuar falando. Deu uma sorte danada a administração do Corinthians, o presidente Roberto de Andrade. Bom, isto posto, agora que vem o Flamengo, será um jogo épico, um jogo que já não tem mais ingresso, de um Flamengo que vem de uma derrota para o Santos, mais classificado para uma fase semifinal de Copa do Brasil, de um Flamengo que tem um elenco fantástico, muito acima da média, muito acima do elenco corintiano, mas dentro das 4 linhas, os 11 colocados ali pelo técnico Fábio Carille, a diferença na arquibancada, a química, definitivamente tomou conta da arena do Corinthians, coisa que faltava. Hoje existe isso. O gol do Pedrinho contra o Patriotas mostrou que faltava também um jogador ir ali, ser abraçado pela torcida, porque quando a torcida abraça um jogador, ela está sendo abraçada por esse atleta. E ontem isso ficou evidente no gol do Pedrinho. Momento mágico da equipe corintiana, de um Pedrinho, de jogadores como o Maicon, como o Gabriel, esse Balbuena, que está jogando de bola. É algo que deixa todo mundo muito feliz, principalmente que entra um Pedro Henrique e não está sentindo tanto. Vai ter pela frente um guerreiro, aí um capítulo à parte nesse jogo do Flamengo contra o Corinthians. Enfim, queria deixar essa coisa colocada aqui. E mais do que isso, deixar um grande abraço para os apoiadores. A Andréa Mantovani outro dia me falou assim, puxa vida, nós apoiadores gostamos tanto, deixa um alô para nós, mais do que um alô, um abraço carinhoso, um beijo Andréa Mantovani, o Sam, os meninos todos, Robertson, os meninos todos, os apoiadores todos, saibam que são abraçados, a gente tem o maior carinho, às vezes falta, evidentemente, no momento da empolgação, de falar, e a gente quando começa a falar não para, fala assim, o cara gosta, não pode pegar o microfone, então a gente acaba deixando de lado aquilo que é mais importante para nós, que são os apoiadores, que são os nossos ouvintes. A todos vocês, um grande abraço, uma quinta-feira linda, bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa é uma gravação que fica por muito tempo e vai ficar com certeza para o jogo do Flamengo. Aqui eu deixo meu palpite, 3-0 Timão, numa arena lotada, empolgada, em estado de êxtase, a torcida corintiana. Vai, Corinthians, tô batendo asa! Pô, 3-0 pro Corinthians sobre o Flamengo, a opinião do Maércio Ramos, hein, Vitão? Morcegão, ele é uma pessoa alegre, ele tem muitas indicações diferentes, ele curte a vida. O Morcegão, qualquer pessoa que tenha a minha idade, mais ou menos, assistiu a Sessão da Tarde, aquele filme Curtindo a Vida Doidado. Aquilo Sim. Como que é mesmo? É o Morcegão, Imagina ele cantando o Shake No Baby pelas ruas de Campinas. Já pensou? Quando você falou quem tem a minha idade via no Sessão da Tarde, eu achei que você ia falar sobre o filme Cocum, porque o Morcegão parece aqueles velhos que tinha a pedra da juventude. Pulava na piscina e saia com 12 anos e tal. Exato. Mas também,
É um misto de curtindo a vida doidado com Platum. O morcegão. Cocum, não é Platum. Não, Platum é guerra, tô ficando completamente louco. Cocum e curtindo a vida doidada. Já pensou ele cantando Twist and Shout pelas ruas de Campinas ali, do Brinco de Ouro até o Majestoso ali. Essa é uma cena, enfim, né? O morcegão é um mito. E Boa Alegre, 3-0 achei um exagero, né? Mas eu não sei, chefe, se já é hora dos palpites, se não é. Já. É? Pra mim, já é muito carioca, né? Já é. Mas enfim, vou voltar à minha modéstia, né? Depois de ficar ousado, ou ousadura, como diria o outro eliminado lá. Vou de 1-0 Corinthians. Gol de Jô. Eu não pensei no gol, não, porque isso é vocês, antes que tem ídolo, assim. Eu torço pro meu time, independente de quem faz gol. Enfim, eu grito só Corinthians no estádio. Mas o jogo é uma boa opção. A defesa do Flamengo é horrorosa pelo jogo aéreo. Aliás, o maior defeito do Flamengo é o sistema de zaga, né? Enfim, talvez tenhamos dificuldade maior se estrear mesmo o Diego Alves, que é um bom goleiro, porque o Muralha é horroroso, é pior que o Johnny Herrera, né? Enfim, mas parece que vai estrear o Diego Alves no Flamengo, que dificulta um pouco mais. Bom pegador de pênalti, antes não tem o Jadson, que é o batedor oficial, né? Então, na humildade, lealdade, procedimento, ali naquela humildadezinha, 1-0 Corinthians. Artilheiros da Arena Corinthians, na história. Eu... Romero, 20 gols. Jadson, 17 gols. E Guerreiro, 15 gols. Deixa eu ver, então. Então vai ser 1-0 o gol do Romero. Tá bom, 1-0 pra mim também, mas eu não sei E mantenha o Chupa Guerreiro. Você é Será que conta se o cara fizer gol por outro time na Arena? Lógico que conta. O Giovanni Augusto conta aquele gol dele do Figueirense. Conta? Então, a maior tira do estádio não é pra favor ou contra. Não conta gol contra, né? Mas gol a favor de qualquer time conta na soma. Aliás, o Cleison, por exemplo, tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, os 2 pela Ponte Preta. E se fizer um no Corinthians até o final do ano, não sei se vai acontecer, ele vai somar 3 gols na artilharia. Conta, óbvio que conta. Giovanni Augusto conta o golzinho dele. Giovanni Augusto, 3 gols. Então um deles é aquele lá? Figueirense? Uma coisa é quantos gols ele tem no Corinthians, outra é quantos gols ele tem no estádio. No estádio conta, ele fez o gol pelo Figueirense. Conta. Então se o Guerreiro fizer 6 gols no domingo, passa o Romero na artilharia da Arena Corinthians. Então, tarefa fácil. Se o Guerreiro fizer 6 gols, segunda-feira eu vou do Belenzinho a Itaquera cantando e dançando Despacito. Que legal, que bacana. Mas a versão do Maduro, da Venezuela, por favor, tá? Não conheço. Procura na internet. Nicolás Maduro fez uma versão de Despacito pra pedir pros venezuelanos votarem. E daí ele só não pediu pro cantor lá que canta, sei lá, o nome da porra que canta essa música. E o cara que canta a música falou: pior do que ele não ter pedido pra cantar a música são os crimes que ele está cometendo na Venezuela. Ou seja, arrumou uma confusão internacional. Mais uma, o nosso querido Maduro, que é corintiano e é ouvinte do podcast Mão e só não é apoiador porque a economia da Venezuela tá uma bosta e ele não tem R$5 para pagar o apoio ao podcast Mão. Mas você que ouve o programa tem R$5, porque você trabalha, ganha o seu dinheiro suado, gosta de ouvir o podcast Mão, que vai continuar sendo gratuito pro resto da sua vida, mas você nos ajuda com R$5. A partir de R$5 você já vira apoiador do podcast Mão e pode, por exemplo, acompanhar sexta-feira. Se você estiver ouvindo esse programa na sexta-feira, é hoje, amigo, na loja Poderoso Timão do São Bernardo Plaza, do Shopping de São Bernardo do Campo, Guilherme Arana estará presente, o lateral esquerdo do Timão, que futuramente estará na seleção brasileira, futuramente estará jogando por um grande clube europeu, mas hoje, sexta-feira, ou amanhã, se você estiver ouvindo na quinta, enfim, o dia que você estiver ouvindo, sexta-feira, dia 28, pode estar ao seu lado, é só ir até a loja do Corinthians, do São Bernardo Plaza, e se você for apoiador do podcast Mão, lá no site apoia.se, a partir de R$5, você é VIP, você entra sem pegar fila, sem fazer nada, e pode tirar uma foto ao lado do Guilherme Arana, fazer o seu selfie, mandar um recado, pedir pro Guilherme Arana ficar. Você faz o que você quiser, você vai ter um tempo ali ao lado do Guilherme Arana, do Timão. Apoie o podcast Timão. Já dei o meu palpite 1-0 gol do Romero. Vitão também já deu o seu palpite. Um abraço e até a próxima, Vitor Guedes.
Um abraço. Segunda-feira voltaremos com quantos pontos na liderança? Estamos em 8? Tem Grêmio e Santos. Aliás, você já fez seu jabá do meu timão, farei o meu pro ouvinte entrar no meu Twitter, Vitão Guedes, e votar na enquete. Corinthians, Flamengo ou empate, Grêmio, Santos ou empate. Né? Se o Corinthians ganhar o jogo e o Grêmio não ganhar, o Corinthians ganha o primeiro turno já nesse domingo, não é isso? Você conseguiu colocar 6 opções na enquete do Twitter? Não, são 2 perguntas diferentes, são 2 enquetes. Ah, entendi, tá certo. Mas pro Corinthians ganhar o turno, o Grêmio não pode. O Corinthians tem que ganhar e o Grêmio não pode ganhar, não é isso? Não sei, não fiz essa conta. Sim, o Corinthians tem 8 pontos, tem que ser mais. 9 pontos não é suficiente, porque o Grêmio ficaria com mais vitórias no empate total. Uhum. Então o Corinthians ganhando o jogo abre 11. O empate do Grêmio, 10. 10 é suficiente. Então, o Corinthians ganhando o jogo e o Grêmio não ganhando, ou seja, empatando ou perdendo para o Santos, o jogo acontece depois, acontece às 19 horas. O Corinthians acaba por volta das 18, né? O Corinthians já conquistaria o primeiro turno neste domingo. O Corinthians vai ganhar do Flamengo 1-0 e o Santos vai ganhar do Grêmio. Tem muita gente que acha que eu sou santista, apesar de eu ter arrumado uma confusão com os santistas hoje no Twitter, mas enfim, isso é outra história, porque eu acho que o Eric Faria não ajudou ali na partida do Santos com o Flamengo, mas enfim, mas como tem gente que acha que eu sou santista, que eu sou torcedor do Santos, eu acho que o Santos vai ganhar do Grêmio e o Corinthians vai ganhar do Flamengo e o Corinthians será o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Popular, troféu Osmar Santos do jornal O Lance, que é uma coisa bem legal que o Lance faz há algum tempo. Não é não, Vitão? Abraço! Abraço. Manda um vai Corinthians aí. Em homenagem a Teleco, né? Vai, Corinthians! Podcast.